1997, a Squaresoft lançaria o revolucionário Final Fantasy VII, um RPG tão marcante que ultrapassou a barreira dos videogames e tocou o singelo véu da sétima arte. Olha que bonito. E eu digo isso porque o sucesso do game foi tanto que incentivou a Square a criar no mesmo ano um estúdio só para fazer animações. E esse estúdio tinha a singela missão de criar o primeiro filme de animação com humanos fotorrealistas gerados por computer. E aí todo mundo botou a maior fé no projeto e logo de cara eles fecharam um contrato com a Columbia Pictures, aquela que tem a Estátua da Liberdade fazendo live action, para fazer 3 animações que seriam distribuídas no ocidente pelo menos por essa empresa. E 4 anos depois, Final Fantasy The Spirits Within chegaria aos cinemas, já causando impacto. Deu prejuízo nas bilheterias, dissolveu a Square Pictures e afundou os outros 2 filmes que estavam no contrato. Eu não disse que o impacto foi positivo. E talvez isso tenha a ver um pouco com o roteiro. O mais impressionante é que tinha tudo para dar certo. O filme segue a mesma vibe dos jogos, formando um grupo de heróis que se une por um objetivo comum e que precisam crescer e evoluir juntos enquanto eles ficam procurando por um monte de tranqueira através de um mundo, um universo, um mapa gigante. Porque todo mundo sabe, Final Fantasy das antigas principalmente, os caras estavam atrás de pedra, esmeralda, cristal, crack, e aqui é espírito. E é óbvio que no meio disso tudo eles também querem salvar o planeta, que nesse caso do filme é a nossa própria Terra no distante futuro de 2065. O diretor do filme, Hironobu Sakaguchi. Quem que é esse cara? No Yakult tem Kazei Shirota e no Shamito, Hironobu Sakaguchi. O que eu tô falando? Esse cara é ninguém mais, ninguém menos que o próprio criador da franquia Final Fantasy. E a ideia surgiu literalmente do falecimento da mãe do cara, que morreu anos antes do filme num acidente, o que mostra que o longa tem até uma grande motivação, uma fonte forte, né, de inspiração, e faz com que eu me sinta um tanto mal por fazer piadas a respeito do filme. Por exemplo, você sabia que a protagonista do filme, Aki Ross, tem o mesmo nome da mãe do Hironobu? E que um dos maiores destaques da personagem foi ter aparecido numa revista adulta em 2001? Certamente reconhecimento na qualidade do roteiro. E isso só reforça outra coisa. Para 2001, esse filme é lindo. Sem brincadeira, tem cenas ali que se você for parar para pensar, num videogame a gente só foi ver algo com a mesma qualidade em cutscene lá no meio da era do Play 3, do 360, quase o Play 4 já, por exemplo. E somando tudo isso, eu acredito que o fracasso do filme se deu por alguns fatores. O filme foi produzido todo em inglês, contando inclusive com Alec Baldwin e Donald Sutherland no elenco para fazer as dublagens, e isso já mostra bastante a predominância daquela ideia de ocidentalizar algo que é naturalmente oriental. E outro ponto também é que esse foi o primeiro trabalho do Hironobu como diretor de cinema, então já foi uma coisa super ambiciosa para um cara que não tinha nenhuma experiência no ramo de direção cinematográfica. E por último, o script foi reescrito várias vezes para tentar atender a necessidades de estúdio, executivos, do pessoal com grana, e também manter um pouco da ideia do Hironobu, né, de manter aquilo que ele queria que fosse. Por mais que no final ele disse que gostou muito da obra como ela ficou e que não mudaria nada a respeito dela, então ele também tem culpa no cartório. Mistura isso com 137 milhões de dólares até ficar homogêneo e a gente tem um filme que tenta ser muito mais complexo e profundo do que realmente precisa, terminando como um longa um tanto confuso, com várias pontas soltas e completamente esquecível. Mas o que eu não posso deixar de te avisar é que a gente tá chegando na parte com spoilers, então já se inscreve para mais conteúdo como esse, deixa seu like, compartilha no final e esteja avisado porque a spoileação começa agora. O filme abre com aqueles benchmarks de videogame enquanto uma moçoila encara o horizonte sem usar óculos escuros antes de acordar dentro de uma máquina que grava os seus sonhos no distante futuro de 2065. Aí ela faz um monólogo sobre seus estranhos sonhos a respeito de criaturas que chegaram na Terra 34 anos atrás, como essas criaturas forçaram os humanos a viver em colônias isoladas do resto do mundo, né, cidades com barreiras energéticas e tudo mais, e também como ela acha que essas visões que ela tem nos sonhos dela podem ajudar a salvar o mundo. E calma que eu não pulei nada do filme, esses são literalmente os primeiros 3 minutos do longa. Daqui ela desce pra Terra e pousa diretamente no cenário do Eu Sou a Lenda, só que com 6 anos de antecedência, e lança o óculos do Vegeta, que a ajuda a rastrear formas de vida presentes no ambiente. Ela então atira uma espécie de granada de efeito rinite para cima e espalha poeira mágica para tudo quanto é canto, tornando um pouco mais visíveis certas criaturas ao seu redor.
guarda bem essa informação. Nisso, ela acaba encurralada, mas bem na hora, uma patrulha de soldados chega ao local pulando de cabeça numa nuvem de peido condensado. E logo a gente descobre que eles são antepassados do Carmine do Gears of War. Oh shit. Here we go again. A doutora Aki Ross, ela mesma, finalmente encontra sua forma de vida incrustada no vão de uma pedra e sim, ela tá arriscando a vida de todo mundo por causa de uma mudinha de planta. Qual é o poder de luta do Kakaroto? É de mais de 8.000! Eu só não falo nada porque, dependendo da planta, minha mãe faria a mesma coisa. Os fantasmas o cercam novamente e um dos Carmines usa a granadinha de poeira para marcar os bichos mais uma vez. E você mais uma vez guarda essa informação muito bem também. Eles então conseguem fugir e vão diretamente para a cidade barreira número 42. Nova York. Lá, para poder entrar na base, é necessário passar por um scanner para ver se eles estão infectados com alguma coisa dos fantasmas. Provavelmente porque deve ser alguma coisa difícil de ver a olho nu. Mas de qualquer maneira, o capitão tá corongado e eles começam a soltar várias informações aleatórias do tipo: ele está no nível azul, mas em 3 minutos e meio ele alcançará o nível vermelho. Que ótimo speedrunner! A Aki então inicia os procedimentos de emergência para eliminar as células dos fantasmas de dentro do corpo do capitão usando raios laser. E caso ela não consiga, ele vai virar um alien, um fantasma, vai ficar preso numa viagem astral para sempre? Eu não sei. E você também não vai saber porque o filme não explica e esse assunto morre aqui e nunca mais retorna. É nessa parte que a gente descobre que a Aki e o Cid fazem parte de uma célula de pesquisa militar que procura entender como é que os fantasmas funcionam através da compreensão de ondas de energia emanadas por formas de vida aleatórias no universo. Então pode ser que tenha um espírito numa mochila, num amendoim, num PlayStation 5 e nessa planta tenha outra aqui e no caso ela é o 6º espírito. Não me pergunte quais são os outros 5, ela vai falar em alguma parte do filme e eu vou pular. O que importa pra gente é saber que no total eles precisam de 8 espíritos para poder decifrar a onda fantasma e entender os segredos dessa raça alienígena e que eles já têm acesso a 6, sendo que a planta é o 6º. Depois disso rola uma cena que é pura exposição, só para explicar alguns pontos importantes da narrativa. Então eles falam que os fantasmas estavam num meteoro que caiu 34 anos atrás na Terra e que todo ataque físico ao aerolito destrói apenas as criaturas ao seu redor, mas não afeta a estrutura em si e nem os fantasmas que estão dentro dela. E também aqueles que morrem fora, eles respawnam dentro da estrutura e mantêm a densidade de fantasmas lá dentro igual, ou seja, os bichos morrem e voltam lá pra dentro e sai de novo. É basicamente isso, respawn infinito. Do outro lado da discussão, a gente tem o General Han, o cara que claramente não é antagonista do filme, mesmo com essa golinha levantada aí. Basicamente, ele quer usar uma versão gigantesca do raio laser que tostou os organismos fantasmas que estavam dentro do capitão pra atacar o próprio meteoro lá na cratera e queimar os bichos onde eles vivem. Porque, segundo ele, a raça humana está em guerra com esses invasores alienígenas, mesmo que essa guerra nunca apareça no filme. Aí o Cid fala que usar esse raio laser no meteoro é perigoso porque ele pode ferir a Terra, mas não tipo, vamos acertar o núcleo e explodir o planeta, mas ele tá falando que vai ferir o espírito de Gaia. E aí você me pergunta, né, por que um cientista não é levado a sério nesse filme? Contudo, ele dá uma contraproposta pro raio laser da morte, que é expandir a pesquisa dele por mais um tempo, até que ele ache o 8º espírito, porque ele já tem 6, falta só 2 e tal, e por que são 8 eu não sei. Mas reza a lenda que ele pegando esses 8 espíritos, ele consegue criar uma onda de energia que anula a dos fantasmas, e aí eles ficam de boa, basicamente é isso. Ou matem eles e eles desapareçam. O filme não explica, né? É bem comum isso, você vai perceber. Mas em resumo, o general quer bombardear o treco e o cientista quer passar um inseticida. Então, para poder mudar de assunto, deixa eu te mostrar uma cena bem legal que lembra um cenário pré-renderizado estilo jogos de Play 1. Eu não sei se eles fizeram para realmente ter essa referência como se fosse um easter egg, mas existem algumas cenas como essa no filme que lembram bastante os cenários do jogo, especialmente do Final Fantasy VII, e eu achei bem bacana. Mas enfim, como a discussão de antes comprou um tempinho para a doutora e pro Cid, o time do Capitão Grey foi escalado para auxiliá-la, para escoltá-la durante a próxima coleta de energia espiritual. Parece que eles vão para um retiro zen, comprar incenso e ficar... E por
falar em coleta de forma de vida e de espírito, olha só esse fantasma completamente visível à luz do dia. Vários fantasmas completamente visíveis na luz do dia. Cadê o pauzinho mágico? No meio dessa treta toda, a Aki ainda desmaia, mas ainda assim eles conseguem escapar relativamente bem, desviando de todos os fantasmas no caminho, porque agora eles são visíveis. E chegando na base, o Cid diz que a Aki tá morrendo enquanto luta contra a infecção usando apenas 6 dos 8 espíritos, o que significa que os 6 espíritos estão dentro dela. Inclusive a planta, ela comeu a planta, é isso. Mas ele também fala que vai ser necessário o 7º para conseguir ajudá-la a sobreviver. Só que o Gray conta que eles perderam o 7º espírito na fuga. Mas aí o Cid fala que então pelo menos o espírito do Capitão Gray já vai servir como um espírito simpático para ajudar ela a sobreviver, a mantê-la presa nesse mundo. E do nada liga o cara de uma máquina que liga ele na mina e de repente ele aparece dentro do sonho da mina, que não é um sonho, e sim uma espécie de realidade paralela alternativa que talvez exista ou não. E lá é cheio de alienígena que é fantasma antes de ser fantasma, porque claramente eles têm um corpo que não é translúcido, e aí o planeta explode e eles acordam e tá tudo bem, menos comigo, eu não tô bem. E tudo que eu entendi é que nesse meio tempo o Cid injetou alguma coisa na Aki, talvez o próprio 7º espírito que eles tinham perdido e agora reapareceu, mas que ela ainda precisa do 8º para se curar completamente. Só que nesse meio tempo o general, num plot twist inesperado, tomou a base com os seus soldados a fim de forçar um ataque no meteoro usando o raio laser e acabar com tudo isso de uma vez. Aí você para e pensa, então o plano do cara é render todo mundo ali, hackear o satélite, né, soltar o raio laser na Terra e mandar todo mundo pro além, de novo no caso. Não, ele desce as barreiras da cidade e deixa os fantasmas invadirem o lugar só pra dar um sustinho no povo e puxar os caras pro lado dele. E 5 minutos depois, ele tá cantando aquela música do Linkin Park. Porque aparentemente todo mundo morreu pro fantasma completamente visível do Shenlong, que veio aqui garantir o desejo dele. Né? Todo mundo morreu, mas agora ele pode soltar o raio, pelo menos. E literalmente, como diria o Patrick, todo mundo morreu. Sobrando apenas o Cid, o Gray e a Aki rumo ao planeta Terra para localizar o 8º espírito, que no caso é literalmente um dos fantasmas que tá lá no meteoro. E para resumir toda essa parte, que é uma puta encheção de linguiça, a gente tem o seguinte: a Aki e o Gray estão tentando se comunicar com o além, que é muito safado por sinal, viu, senhor Final Fantasy, os espíritos que estão por dentro. E o general Mostarda aí tá mandando raio adoidado pro meteoro. O cara tá piu, piu, piu. Contudo, mesmo durante o ataque, o fantasma meteu, bem literalmente no caso, um update na Aki e agora o 8º espírito está dentro dela. Não façamos perguntas, por favor. Desta feita, ela decide linkar o espírito ao sistema de escudo da navezinha para criar uma onda de energia que vai alterar a composição molecular dos fantasmas num raio gigante. E por que ela tá metendo o bagulho na teta? Tirando isso, eu acho válido dizer que o se explodiu sozinho de tanto atirar raio, né? Ele sobrecarregou o satélite e foi pelos ares, literalmente. Mas pelo menos ele estragou o plano dos heróis de usar o escudo da nave para emitir essa onda aí mágica que vai anular os fantasmas. E por algum motivo a Aki tá lactando. E num gesto de amor incondicional, o próprio Gray vira o cabo link entre a onda espiritual que tá saindo da Aki e o fantasma Jubarte aí, que eles querem que eu entenda como se fosse uma Gaia alienígena. O Gray então vai embora que nem uma pipa de LED e pronto, o mundo tá salvo, porque a Gaia da Terra foi purificada e a Gaia dos ETs subiu de volta pro espaço e mandou os bichos pro além de uma vez, foi pra luz, não sei. Alguma coisa aconteceu e mandou os meninos pra casa. Mas você sabia que durante o filme inteiro eles não estavam em guerra com ninguém e que na verdade os aliens eram apenas uma colônia alienígena que caiu na Terra depois da explosão do planeta deles? E que isso significa que na verdade eles não passavam de espíritos de aliens mortos perdidos na Terra, que aparentemente tropeçavam nas pessoas que não os conseguiam ver, mesmo que eles sejam visíveis o filme inteiro, e simplesmente arrancavam as almas do seu corpo, porque sim. E além do filme não explicar nada disso, eles ainda querem meter esse louco no final de que os alienígenas eram tipo bonzinho, só tava andando perdido na Terra, pra arrancar o próprio sentido. Se esse filme podia fazer algum sentido,
ele não faz mais. Acabou. Em suma, Final Fantasy The Spirits Within é como um bolo de chocolate de aspecto lindo que quando você morde tem gosto de peixe que foi assado na radiação. É bonito, mas não faz sentido nenhum e provavelmente faz mal pra você. É um longa que tenta ser complexo demais pro seu próprio bem, deixa várias pontas soltas, explica pouco do que é necessário pra você entender e talvez por querer até mesmo soar mais complexo do que ele é e do que ele precisava ser, ele atira no próprio pé e cai no chão em estado de choque babando loucamente. Contudo, também não posso deixar de dizer que ele foi um marco tecnológico pra época e que foi o responsável por muita movimentação bacana na indústria de animação, especialmente 3D, lá na década de 90. E isso, por sua vez, abriu muitas portas para muitos estúdios de animação, menos para Square Pictures, essa daí, né? Essa fechou. Mas agora eu tenho que me recuperar. Sério, já deu 40 minutos que eu tô gravando esse vídeo, então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por visitar a banquinha. A gente se vê numa próxima. Deixa o like, se inscreve se você não for inscrito, compartilha para mais alguém ver meu sofrimento. É nóis, tamo junto, fique com Deus e tchau, tchau.